Carlos Malta, carioca. Nasci 25 de fevereiro de 1960. Dedico a vida a levar a vida na flauta. Sou conhecido como o escultor do vento, justamente por isso, que eu levo a vida na flauta. Pois é, a música entrou na minha vida de uma maneira muito poética, eu diria. Eu lendo uma reportagem na revista Pop, que era uma revista na época, em 1972, uma revista que falava com a juventude. E tinha lá pôster de grupos de rock, tinha reportagens sobre várias coisas, vários assuntos. E aí um dia tinha uma reportagem intitulada Leve a Vida na Flauta. Eu achei aquilo muito interessante, porque eu vi umas pessoas muito legais tocando flauta e a reportagem me cativou de uma forma eterna, né? Eu fiquei completamente encantado pela atmosfera que a flauta poderia trazer para a minha vida. E assim que eu pude, eu pedi um dinheirinho para minha avó, eu tinha 12 anos, aí minha avó me deu um dinheirinho, eu comprei uma flauta doce. E assim, com 2 dias, eu já estava tocando Carinhoso. Tocava junto com a televisão tinha uma novela que usava essa música como abertura. Era um solo lindo de trompete do Márcio Montarroio. E eu ficava esperando a novela começar para tocar junto. E aí eu fui aprendendo de ouvido. E quando eu vi, eu já estava tocando muito bem a flauta. E aí comprei um pífano. E aí aprendi as coisas do pífano também, a embocadura do pífano era diferente. E quando eu vi, eu já estava assim, tocando um monte de coisa junto com os discos, né? Meus irmãos com os discos bem bacanas em casa, assim. Aí um belo dia eu capturei meu pai, aí entramos numa loja de música lá no centro da cidade, e aí eu fiz ele comprar uma flauta para mim, uma flauta transversa. E eu já conhecia as posições da flauta todas, porque eu comprei um livro, um método de flauta e aprendi as posições da flauta também, enfim. E aí logo eu já era profissional, já estava tocando com as pessoas e daqui a pouquinho já me via acompanhando artista e daqui a pouquinho estava com 20 anos tocando com o Hermeto Pascoal e justamente era uma das figuras que estava naquela reportagem da revista, tinha uma foto do Hermeto tocando flauta, imagina só, cara. Eu toco flautas de vários tipos, toco saxofones também de vários tipos, toco clarinetes de vários tipos também, toco piano, violão, instrumentos de percussão, assim, mas minha especialidade mesmo são os instrumentos de sopro. Você tem que ter um pouco de sorte nessa vida, né? E de estar com as pessoas certas no momento certo, né? Também tem que estar preparado para o momento. Quando o momento chega, você tem que poder saber aproveitar, né? A dificuldade estava nos shows, né? Nos compositores, né? Às vezes os compositores tinham músicas que eram censuradas, né? No teatro a gente tinha que colocar cadeiras assim reservadas para censura, não é? Eu acho que toda ditadura atrapalha, né? Pelo fato de ser uma ditadura, ela já te coloca dentro de uma caixinha, entendeu? E te tranca dentro dessa caixinha. Então, de uma certa forma, a gente tinha essa coisa como um incentivo também para querer abrir a tampa, né? Então era isso que a gente fazia com a música, né? Você vê que grandes músicas foram feitas nesse período, né? Final da década de 70, início da década de 80, foi justamente um período de clímax, assim, dessa coisa, né? Do fim da ditadura e do início de uma nova era, né? E foi justamente nesse momento que eu sinto que as coisas se abriram assim na minha vida também. Foi justamente quando eu comecei a tocar com o Hermeto e a gente pode com isso também empreender uma linguagem de improvisação assim brasileira, assim com fraseado
dos baiões, né? Com o fraseado das cantigas de roda, né? Essa coisa toda, né? A música instrumental brasileira até então era um pouco bibopeada demais, assim, tinha muito sotaque americano. O Hermeto é uma inspiração, né? O Egberto, o Milton, Jean-Pierre Rampal, Gilberto Gil, Alain Marion, João do Pife, Krishna, que toca flauta, né? Todas as divindades indígenas que tocam a flauta, né? As escolas de samba, os Beatles, Jethro Tull, Sá Rodrigues e Guarabira, Jimi Hendrix. Cara, tem muita gente que me influenciou, entendeu? Muita gente que é Pixinguinha, Vitor Assis Brasil, né? Nivaldo Ornelas, Wayne Shorter, John Coltrane, daí sair Jesus Cristo, né? Todas essas pessoas inspiram, né? São pessoas do bem, são artistas da paz, são pessoas que me influenciam para que eu siga fazendo meu som. O Escultor do Vento é um disco marcante assim na minha carreira, que eu fiz uma escultura de vento. Não tinha nada. Não tinha grana, não tinha estúdio. Eu só tinha as ideias, tinha as músicas e os amigos. E aí consegui algumas horas do estúdio e saí gravando os meus arranjos, assim, eu mesmo me duplicando, triplicando, enfim, gravando overdub no estúdio, né? E com a participação dos amigos também, que gravaram todos no coração, gravaram sem cobrar nada. E para mim foi um disco muito importante que já mostrou, é um primeiro disco de carreira que já mostra o que você faz, entendeu? Como arranjador, como compositor, porque eu acho que como instrumentista as pessoas já me conheciam justamente por ter gravado as coisas do Hermeto, entendeu? O meu nome está em muitos discos de muitas pessoas, né? Mas é diferente você gravar um disco com composições suas, com ideias e arranjos seus, entendeu? Com a produção sua, com a sua condução, né? Com o seu crivo, com a sua autocrítica, né? Um disco é uma coisa muito importante porque é um troço que vai ficar para sempre, né? Então você tem que ter aquele senso assim de dizer, pô, isso daqui tá legal, isso daqui não tá e tal. É uma coisa que também aprendi a lapidar a minha arte ao longo desses anos todos. Então, aí foi justamente um ponto zero na minha carreira, assim, né? O Escultor do Vento. No ano que ele foi lançado, ele foi colocado como um dos melhores lançamentos do ano pelo jornal O Globo, que era, na época, o veículo, ainda é, né? Hoje em dia ainda é o veículo mais importante de imprensa aqui. E para mim, até hoje eu ouço esse disco e acho ele atual, acho que ele ainda vai ser atual durante muitos anos e é uma delícia saber que eu consegui fazer aqui esse disco com tão pouco recurso. Teve um outro disco que eu gravei junto com o Escultor do Vento, foi o Rainbow. Foi um disco em dueto com o Daniel Pezzotti, que também teve uma indicação para o Prêmio Sharp. O primeiro disco do Pife Moderno, Carlos Malta e Pife Moderno, foi indicado para o Grammy Latino. E recentemente, né, eu lancei um filme chamado Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca. É um documentário. Esse documentário já ganhou alguns prêmios de festivais de documentário, entre eles o Inedit, foi exibido em São Paulo e ganhou esse festival, essa edição aqui paulista, e como prêmio foi exibido em Barcelona, aplaudido em cena aberta em vários momentos. É um documentário meu e da Beth Formagine. E o prêmio maior que a música me deu é ser músico. Não tem prêmio maior. Conhecer pessoas maravilhosas, conhecer o mundo que é maravilhoso e poder levar
o som do meu país, o som do meu coração para o coração das pessoas. Esse é o grande presente, o grande prêmio que a música me deu. Tudo isso eu acreditei naquela reportagem. Leve a vida na flauta. O meu trabalho hoje em dia ele tem uma dinâmica muito forte, porque as comunicações, né, as telecomunicações, elas evoluíram bastante, então a gente quase que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Às vezes até isso acontece, às vezes eu estou num canal de televisão e estou tocando na mesma hora, quer dizer, sai matéria sobre o meu trabalho sem eu saber que está saindo, entendeu? Isso é muito legal, eu acho que isso é o resultado justamente de você apostar no seu taco, né? Desde o dia que eu resolvi ser músico, eu decidi que eu teria que fazer acontecer, entendeu? Porque eu não tinha um padrinho, não tinha uma pessoa assim, um parente que era famoso e que me colocou na cara do gol, entendeu? Então era uma coisa assim que eu precisava, primeiro de tudo, ser talentoso, ter carisma, ter persistência, paciência, ter constância, né? Acreditar nas minhas convicções e ter flexibilidade também para rever certas coisas, né? Então, hoje em dia, eu colho frutos desse trabalho todo e planto novas ideias também, planto novas coisas, né? A gente tem, hoje em dia eu tô lançando um disco chamado Besouros, que é justamente uma releitura de música dos Beatles, que está me fazendo um comportamento completamente diferente de todos os outros. E aquelas coisas que você é convidado para fazer participação com um determinado grupo que te admira, entendeu? E que você vai lá e constata o quanto você influenciou aquelas pessoas, né? É tão bonito ver isso, né? Ter acesso a essa rapaziada, assim, que admira seu trabalho, fala, pô, você me influenciou tanto, não sei o quê. Eu acho mal barato isso aí, entendeu? Porque é o moto contínuo que a música provoca, né? A música é uma coisa realmente que tá com o ser humano desde sempre. Eu acho que o ser humano, quando ele surgiu na face da Terra, ele descobriu a música como uma forma de conversar com o invisível, né? E ele descobriu que através do instrumento ele tem acesso a isso, né? Então é como se fosse uma caneta para falar com Deus. Isso aqui é uma caneta para falar com Deus. Essa música aqui, ó. Cheguei até a ganhar um banho aqui por causa dela. É o Tupizinho. Esse é o meu hit. Onde eu toco, todo mundo dança. É importante você acreditar no sonho. É importante você acreditar em você. E é mais importante você acreditar no sonho e realizá-lo. É tipo assim, creia, crie e colha. Mas cultive. Sem cultura, nada cresce.